E agora a gente fala de um problema que tem sido cada vez mais comum aqui na capital. O roubo de bicicletas, Gilvan. Pois é, ciclistas fizeram um protesto ontem, chamando a atenção das autoridades e cobrando mais segurança para aqueles que usam esse meio de transporte, né? Tanto para trabalho quanto para atividade física. Com gritos e faixas com pedidos de segurança, os ciclistas fecharam um trecho da Avenida Josefa de Melo, em Cruz das Almas, em protesto contra os assaltos que estão acontecendo na região. Os assaltos têm sido constantes aqui na Avenida Josefa de Melo. Só nas 2 últimas semanas, 5 ciclistas tiveram suas bicicletas roubadas. Aqui está sendo um ponto crítico de assalto. Nós não temos segurança. O negócio está muito sério de segurança. Muitas bicicletas sendo roubadas, É quase terrível para o cara sair de bicicleta hoje praticamente sozinho, né? Quando vai no grupão, não. Mas sozinho, aí fica ruim. Mas não é só em Cruz das Almas que os assaltos estão acontecendo. O José Cícero teve a bicicleta roubada no bairro do Prado. Eu estava na casa da minha mãe, na praça da faculdade, e aí ia para minha casa, na Ponta Grossa. Quando eu desci aquela rua do cemitério, aí 2 cabas de bicicleta, um no quadro e o outro. Botou o revólver na minha testa e pegou a bicicleta e o meu celular. Aí mandou deitar no chão, mas foi numa esquina, né? Só fez pegar a bicicleta, quando entrou, foi-se embora, pronto. Eu fiquei alto. Já a bicicleta do Paulo foi roubada no bairro do Farol 2 meses depois que foi comprada. Foi na Praça Centenária, assaltou a mão armada. Eu estava vindo do centro, aí encontrei alguns amigos lá, parei e ia subir para ir trabalhar. Aí assim, no momentinho que eu parei, 2 meliantes atravessaram e me renderam com o revólver, botaram o revólver nas minhas costas para tomar minha bicicleta. Aí levaram minha bicicleta. Até hoje não encontrei. Tinha pagado R$ 1.500 na bicicleta e ter esse prejuízo. E tive que comprar logo em seguida a outra, né? Porque a gente pratica esse esporte e a gente gosta. A gente, quando fica longe dele, vamos dizer, um exemplo, a gente tipo entra em depressão. Para evitar assaltos, os ciclistas estão optando por pedalar sempre em grandes grupos, mas cobram segurança. Muito risco, nós andamos com muito medo. Nós não confiamos mais em pedalar só de 2 pessoas, só confia em pedalar a equipe, tem medo de sair de casa. Que tenha mais segurança no Brasil, né? Aqui em Alagoas, que está pouca segurança para o ciclista. A gente tenha mais segurança, né? Porque a gente sai cedo, às vezes a gente utiliza a bike para trabalho, a maioria daí, e sai para treinar, principalmente as pessoas que saem para treinar. Sai muito cedo, às vezes 5 horas da manhã, né? Às vezes está voltando do trabalho, e o que acontece? A gente não tem segurança, mas a questão da segurança não envolve também só o ciclista, é uma questão geral. A Polícia Civil já está ciente dos assaltos e pede a ajuda da população por meio das denúncias. Essa prática, o que a gente observa, vem sido comum nesses últimos dias e agora a gente inicia o procedimento investigatório para o quanto antes identificar quem é esse indivíduo que está cometendo assaltos naquela redondeza. A gente pede, inclusive, apoio da população para qualquer informação, efetuar um disque denúncia através do número 181. Outro sim, orienta os mesmos a não comprarem bicicletas sem procedência. Lembrando que essas bicicletas que são roubadas, elas vão ser comercializadas no mercado paralelo. E comprando as mesmas, acaba estimulando essa prática criminosa aqui na nossa cidade. E mais de 2.000 vagas extras para exames práticos de direção veicular foram disponibilizadas aqui em Maceió. Isso porque a fila de espera aumentou muito durante o período de suspensão dos serviços do Detran por causa da pandemia. O repórter Douglas França volta a trazer informações para a gente. Isso mesmo, e para minimizar a situação, o Detran disponibilizou mais de 2.000 vagas extras para exames práticos de direção veicular. Quem vai passar os detalhes para a gente é o Hilton Costa, que é o chefe de controle de condutores do Detran, e isso para as 2 categorias. Isso, para a categoria A e categoria B. Categoria B foram 1.200 vagas e 840 para a categoria A, para aqui para a capital, Maceió. Como é que as pessoas podem fazer esse agendamento? Esse agendamento é feito pelo site do Detran, vai em serviços, habilitação, agendamento, digita o CPF, consegue agendar tranquilamente. Precisa de quais documentos para fazer essa... O documento vai ser necessário no local da prova, ele precisa estar portando o documento de identificação oficial com foto. Como é um exame prático, vale a pena reforçar que todos os cuidados estão sendo tomados, né? Isso, a gente aumentou o número de vagas, fez uns ajustes, mas sem se descuidar dos protocolos de segurança. Então, a cada exame é efetuada uma higienização no carro,
No caso da moto, precisa levar o capacete, o próprio capacete, o candidato, e também higienizar a cada exame e a moto também na hora, a cada teste, né, de direção. Mas é importante as pessoas já garantirem esse agendamento, porque, como você falou, a demanda é muito grande ainda. A demanda é muito grande, então, em pouco tempo, essas vagas elas são preenchidas. Mas, assim, uma orientação nossa que a gente dá aos usuários, que não se preocupem tanto em relação ao prazo, porque o prazo está por tempo determinado devido a uma resolução do CONTRAN. Então, se for pela pressa, tenham mais calma e espera um pouco. A preocupação agora é com a pandemia, com a segurança de cada um. Mas se quem optar em fazer o teste, o exame agora, vai poder contar aí com um reforço na segurança, né? Isso, não se preocupe. Em relação à segurança, os protocolos estão sendo seguidos. Então, o candidato que for lá, ele não vai ter essa preocupação. Ele vai se preocupar exatamente com a prova. Só ir lá com a máscara de proteção e tomar os cuidados necessários. E, obviamente, não tem prazo para essas vagas. Na hora que preencherem todas... Na hora que preencherem todas, vão ficar as vagas somente de janeiro, fevereiro, mas assim, a gente vai vamos deixar vagas abertas. Agora, de dezembro, só são essas 2.040 vagas a mais que a gente disponibilizou. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, olha, o site para fazer o agendamento é esse aí que está aparecendo agora na sua tela, detran.al.gov.br. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Douglas. Agora a gente vai voltar a falar de trânsito, gente, porque um carro bateu em um poste na Avenida Leste-Oeste. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Douglas Lopes, que está no local e traz informações pra gente. Douglas, explica pra gente como está a situação por aí. Oi, Sofia, estamos de volta ao vivo aqui no Bom Dia Alagoas. A gente fala ao vivo da Avenida Leste-Oeste, nesse trecho que liga o bairro do Jacintinho, logo após a Praça da Macaxeira, aqui ao bairro do Feitosa, terminal rodoviário. Olha só a situação do poste. A Arlinda Eusébio mostra aí para você que está em casa, viu? O poste está completamente torto e o pior, pendendo para a Avenida Leste-Oeste, viu? A base do poste, ó, foi toda danificada. Vamos chegar mais, Arlindo? Vamos chegando aqui, vamos mostrando. Olha só como é que está a base do poste. Os ferros que seguram o concreto, toda essa armação aqui, ó, estão todos retorcidos. E o carro está nessa situação aí, ó. Os airbags foram acionados. Eu falei agora com o irmão da pessoa que estava conduzindo esse carro, falou que ele estava indo para o trabalho, aconteceu por volta das 5h30 da manhã. A pessoa que se envolveu nesse acidente está bem, segundo a informação aqui do irmão da vítima, mas olha só a situação do carro e do poste. O alerta que a gente faz para os motoristas que estão vindo aqui para essa região do bairro do Farol, Feitosa, Jacintinho, gente, está chovendo, vá um pouquinho mais devagar, pista molhada e aqui nesse trecho é muito comum esse tipo de acidente. Lá na frente a gente vê, ó, pessoal colocou ali tem 2 cones que foram colocados, mas as pessoas ainda continuam passando aqui de forma muito rápida. A gente aciona a SMTT para vir aqui ao local, mandar uma equipe urgente para evitar outros acidentes e também a gente avisa o pessoal da Equatorial para mandar também uma equipe técnica ao local para fazer a avaliação e substituição desse poste, porque a situação não é fácil, é uma situação muito complicada. Arlindo, vamos descendo só para a gente mostrar. Tem fio de telefonia no chão? Tem fio de telefone? Também tem, mas olha só esse fio que está aqui, ó, tocando ao solo. Esse fio, gente, não é fio de telefonia nem fio de telefone não, tá bom? É fio de energia elétrica. Então, a gente avisa o pessoal da Equatorial para vir aqui de forma urgente. Olha só o perigo. Pista molhada. Então, quem passa por aqui está correndo sérios riscos. Então, a gente aciona a Equatorial e também comunica ao pessoal da SMTT para mandar urgente uma viatura aqui ao local. Olha só a inclinação do poste, meu amigo. Foi uma pancada séria. O condutor, segundo o irmão da vítima, está bem, estava indo para o trabalho. E o acidente aconteceu entre 5h30 e 5h40 da manhã. Até agora, ninguém de trânsito por aqui, nem o pessoal da Equatorial. A informação que a gente sabe é que o condutor não se feriu gravemente, está bem. São essas as informações, Gilvan Sofia, fico alerta. 1 para a SMTT, 2 para a Equatorial, para mandar uma equipe aqui, Avenida Leste-Oeste, logo depois a Praça da Macaxeira, sentido Jacintinho, Feitosa, terminal rodoviário. Essa situação. O trânsito está tranquilo nessa região, porque o carro não está na via, está aqui, ó, como vocês veem aí, colado nesse poste. Com vocês, segue o Bom Dia e a gente volta a qualquer momento
de qualquer ponto da capital. Onde tiver notícia, a turma do Bom Dia Alagoas está lá. Gilvan Sofia com vocês. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações ao vivo desse acidente que aconteceu logo cedo, né, às 5h40 da manhã, ali na Avenida Leste-Oeste. Uma porrada grande, gente. Infelizmente, mas graças a Deus ninguém se feriu, né? Fica só o alerta aí para você, motorista, que está passando pela região. Tem muito fio no local, tem muito fio na pista, solto na pista. Também esse alerta aí para a Equatorial chegar logo ao local para fazer o conserto desse poste, principalmente, né, Gilvan? Essa é uma pista rápida, né? E a pista molhada, não se sabe se na hora da batida realmente a pista estava molhada, né? Então é necessário você, principalmente você que está descendo agora aqui na capital, que a gente percebe que o trânsito é intenso nesse momento e vai acontecer aquilo que a gente sempre fala, né? Os curiosos é que vão segurar o trânsito, né? Porque onde o carro está ali, eu acho que dá para os carros passarem. É claro que tem uns fios na rua, né? Agora, assim, as pessoas passam e curiosamente vão devagar para olhar o que aconteceu com o carro. E daqui a pouquinho o trânsito pode ficar um pouco pior descendo a leste-oeste. Mas pelo que a gente percebe aí, dá para passar tranquilo, né, Sofia? Dá para passar sim, mas assim que a Equatorial chegar para fazer esse conserto, né, provavelmente parte da via vai ser interditada. E pode aí ter fica... afetado, né? Pode ter afetado. Exatamente. E aí fica um alerta para os motoristas que vão passar por essa região. A gente não sabe a que horas a Equatorial deve chegar no local, né, para fazer o conserto desse poste, para fazer essa retirada aí, porque como o Douglas Lopes mostrou, a base que liga os ferros ao concreto está toda danificada. Os ferros estão retorcidos, o concreto realmente está destruído, então provavelmente vai haver essa troca de poste, essa troca de material, e aí sim, parte da via vai ser interditada e pior, provavelmente vai ser mais próximo do horário de pico, né, Gilvan? A gente sabe que lá, perto das 7h15 da manhã, 7h20, o trânsito nessa região fica muito intenso. Então, fica o alerta para você, motorista, que passa por essa área, que passa por essa pista aí e está saindo de casa. O alerta feito. Principalmente quem vem de Mangabeiras, Cruz das Almas, que tem essa via aí de acesso, né? Pegando o eixo Farol, pegando a parte alta da capital. É uma via importante, né? Leste-oeste aí, nessa ligação, passando pelo Feitosa, chegando ao bairro do Farol. Para você também é importante avisar que para você também que tem ônibus agora para pegar na rodoviária, né? Alguém que vai fazer alguma viagem, vai ter que pegar vias alternativas para não correr o risco de perder a passagem. Verdade, gente. Olha a situação do poste, é muito complicado. Pois é. Claro que qualquer coisa a gente volta a falar novamente aqui. Você sabe que no Bom Dia você não perde nada, tudo que acontece a gente está acompanhando. Você começa o dia muito bem informado, como sempre, e a gente quer agradecer a grande audiência. Gente, e falando em beleza, vamos ao momento belezura do Bom Dia. As fotos que vocês enviaram para a gente. A primeira foto é do Luciano Gomes, na verdade, da Barra Nova. Fotão, olha só, fotão. Caprichou. A foto agora é do Miguel, da cidade universitária. Olha aí a foto do Miguel, dia amanhecendo, dia nublado, né? Yolanda Mello, de São Miguel dos Campos, mandou esse registro pra gente. A Nise, da Mangabeiras, mandou essa foto aqui. Obrigado, Nise. A Ana Daniele, Vitorino, da praia de Riacho Doce. Eita, bela paisagem, hein? Renato Júnior, do Tabuleiro dos Martins. Jailton, lá de Roteiro. Legal, né? A foto agora é do Rafael Silva, da praia da Ponta Verde. Olha que foto legal. E para finalizar o amanhecer de hoje, o Breno Monteiro mandou esse registro lá de São Miguel dos Campos. Muito legal, gente. A gente dá esse giro pelo estado todo, né? Muito bom. A gente quer agradecer você. Olha, hoje é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E para chamar a atenção para a necessidade de desenvolver políticas de acessibilidade em todo o estado, a ADEFAL está lançando uma campanha para mapear os locais onde falta acessibilidade para as pessoas com deficiência. A gente fala sobre isso com Carol Sanches, está aqui. Carol está aqui com a gente, né? Como é que vai funcionar esse mapeamento, hein, Carol? Olha, Gilvan, o mapeamento ele vai ser nas filiais em todo o estado da ADEFAL, mas qualquer pessoa pode também contribuir. A gente vai saber como contribuir com o presidente da ADEFAL, que já está aqui para bater um papo com a gente sobre isso, seu João Ferreira Lima. Presidente, bom dia. Bom dia. A campanha que chama atenção, né, para a importância da acessibilidade e também vai iniciar esse levantamento, né? Exatamente, né? O dia 3 de dezembro foi criado em 1992 e este ano nós estamos com esse tema acessibilidade, onde estamos lançando uma campanha hoje para que as pessoas com deficiência e a comunidade em geral possam nos encaminhar fotos, vídeo de pontos críticos de acessibilidade para que a gente possa formalizar um documento e encaminhar ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos órgãos competentes para que a gente possa avançar mais ainda.
como é que as pessoas podem enviar, né? Vocês vão fazer o levantamento pelas filiais, mas também todo mundo pode contribuir. Né? Qualquer pessoa pode contribuir encaminhando esses material que eu já citei através do telefone 99107-8450, que é o telefone da nossa assessoria de comunicação, e daí a gente vai dar continuidade até o final de janeiro fazendo essa campanha junto com toda a comunidade em geral, tanto das nossas filiadas no Estado, como também qualquer pessoa da comunidade que se interessa em nos ajudar pode encaminhar esse material para nós. Isso pode mandar também com fotos, relatos, né? Cita alguns exemplos para a gente explicar ao pessoal de casa como é que pode ajudar. Pode encaminhar fotos, pode encaminhar vídeo, pode encaminhar relatos de pontos críticos. Enfim, qualquer informação sobre acessibilidade vai ser muito importante para que nós da ADEFAL possamos criar esse documento. O ano passado, nós, como sou presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nós nos reunimos o ano passado e também fizemos esta campanha e o Conselho também já formalizou um documento junto ao Ministério Público. Infelizmente, até hoje, nada avançou. Por isso que a ADEFAL, este ano, mais uma vez, está lançando essa campanha. O que vocês percebem, se o senhor poderia citar alguns exemplos, né, do que se tem pela cidade, né, dessa falta de acessibilidade? Olha, a maior dificuldade hoje é a respeito dos passeios públicos, né, que são as calçadas, e o transporte público. Hoje é a grande dificuldade para as pessoas com deficiência, esses dois pontos de acessibilidade de barreiras arquitetônicas. E a gente está falando também dessas políticas públicas, como é que o gestor ele pode programar isso, como é que ele pode fazer? Olha, o gestor, ele pode nos ouvir, né? Nós vamos tentar agora nessa nova gestão em Maceió, para que o gestor municipal ele possa nos ouvir, para que a gente possa fazer os nossos relatos, e eu tenho certeza que assim nós iremos avançar. E o governo do estado também pode sentar com a gente, infelizmente nunca conseguimos sentar, mas eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos tentar e vamos sentar e mostrar nossas dificuldades para que essa questão da acessibilidade ela possa ser sanada no nosso estado. A campanha já começa hoje? As pessoas já podem começar a enviar? Já podem, a campanha já está aberta, os números já estão nas redes sociais e já estão hoje, através dessa nossa reportagem, já está no ar, e a partir de hoje já podem mandar o material para a gente. Então, para a gente encerrar, eu queria que você reforçasse, né, tanto como é que a pessoa pode mandar e o telefone que pode enviar. As pessoas podem nos encaminhar vídeo, documentário, relatos, fotos, e através do nosso WhatsApp 99107-8450. Pode nos mandar que estamos à disposição. E essa contribuição de todo o Estado vai ser muito importante, né, para esse panorama. Muito importante. Eu acredito que nós vamos sair vitoriosos com documentos recheados para que a gente possa fazer as reivindicações devidas. Muito obrigada pelas informações. A gente chama atenção, né, nessa data tão importante, né, no Dia Internacional, que as pessoas contribuem, todo mundo pode mandar. Então, se você vê alguma situação que acha que não tem acessibilidade, então envia, que a ADEFAL vai fazer esse levantamento e com certeza vai ajudar bastante na cobrança das políticas públicas, né? E é isso que a gente espera, que isso seja resolvido o mais rápido possível. Verdade, Carol. Mapeamento importante, né? Para se ter conhecimento da realidade, né? Para não ficar na base do achismo. É importante esse mapeamento, né? Até para atender todas as necessidades dessas pessoas que são tão importantes e muitas vezes são fragilizadas e colocadas à margem da sociedade, né? Fundamental. Obrigado, Carol. E a dica agora é para quem gosta e admira flores, viu? E outros tipos de planta também. É que começa hoje uma feira aqui em Maceió, na sede do IBAMA. E é para lá que a gente vai agora ao vivo falar com o Douglas Lopes, que vai dar uma amostrinha para a gente do que está rolando por lá. Douglas, tem planta para todo gosto, né? Eu mesma estou aguardando meu presente aqui, uma orquídea, viu? Gosto de branca. Opa, tá certo, tudo bem. Sofia, tem sim, para todos os gostos, todos os bolsos. Essa feira que acontece tradicionalmente 2 vezes no ano, por causa da pandemia, só está acontecendo agora, no fim do ano. Em dezembro a gente está aqui com o Meia Raiz, que é de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e já vem por aqui há mais de 15 anos, né? Bom dia, Mei. Bom dia, isso mesmo. Já estamos fazendo a feira 2 vezes por ano, já há mais de 15 anos. E excepcionalmente, esse ano, por conta da pandemia, a gente resolveu realizar uma feira em dezembro,
para dar uma amenizada nos anos. E seguindo todos os protocolos. Justamente. Isso é começa já às 9 da manhã, vai até? Vai até às 18 horas. De hoje? Até domingo. Você tá na mão com o quê? O que, é que a gente tem aqui na feira? Esse aqui é um exótico suculenta rabo de macaco. Quanto custa ela? R$40. Então bora, coloca o rabo de macaco aqui. Vamos para essa. Eu mostrei na passagem lá. Isso aqui é? Isso é uma catleia híbrida. Isso é uma planta bem exótica que estamos vendendo aqui também. Essa aqui, ó. Outra catleia, uma Sheila Lauterbach. Quanto tá a catleia? Essa tá R$50. Aqui a gente vê por aqui sempre, tem essas orquídeas. Isso, esse aqui é o Phalaenopsis, que é uma planta fácil de cultivar. E aqui tá também. R$30. Esse é outra Phalaenopsis com 2 hastes na faixa de R$35. Então vamos para aqui mais. Essa aqui é linda, aqui é essa aqui. Isso é a Cruzeiro do Sul, é outra catleia. Tudo orquídea aqui. Tudo orquídea. Mas na feira a gente tem suculenta, bromélia, orquídea. Isso, orquídeas a partir de R$10, tá? E as plantas bem exóticas que a gente tem aqui, ó. Essa é uma Yongkong San. É uma planta híbrida que temos plantas grandes para serem vendidas também. Outra aqui é uma Ellenbrau, uma cor bem exótica, tá? E outras plantinhas bonitinhas que a R$20. Um exótico Dendrobium ametistoglossum, tá? E o Gatum Sunhai, que é outra família de dendróbio também. E além de poder levar essas plantas para casa, vocês também orientam, cuida dessa forma, essa é melhor para apartamento, essa é melhor para casa. Justamente, a gente dá toda a orientação com relação ao cultivo e parte de adubação, molhação, para a pessoa cultivar direitinho em casa. Você também vende mudas aqui? Também, temos mudas aqui a R$10. Essas mudas aqui estão custando? Isso, essa mudinha aqui de catleia é uma orquídea vermelha, olha aqui, na faixa de R$10. E temos a exótica, a Chunkiana, orquídea negra, essa aqui que está a R$20. Então é só aparecer aqui, o convite está feito, seguindo os protocolos, usando máscara. Fica todo mundo convidado a vir aqui à sede do IBAMA. Pode vir tranquilamente, temos espaço à vontade para as pessoas adquirem suas orquídeas. Sai só aqui de cena para nos mostrar. Esse caminhão tá cheio, né? O que é que tem lá? Bastante orquídea pra gente repor. Então valeu. Tá, um abraço, boas vendas, tá? Todo mundo convidado, obrigado. Gilvan, Sofia, vai de hoje até domingo aqui na sede do IBAMA. Arlindo, vai para as flores, elas são muito mais bonitas. Abraço a todos, até amanhã, bom dia. Valeu, Douglas Lopes. Obrigada pelas informações, são lindas mesmo, viu? E começa amanhã a 4ª edição do Natal dos Folguedos. E esse ano o projeto vem de uma forma diferente para garantir segurança contra o novo coronavírus. A gente fala com Carol Sanches aqui no telão. Como é que vai ser esse ano, hein, Carol? Olha, Gilvan, esse ano tem algumas atrações que não vão poder acontecer e também adaptações aqui no espaço na Praça Multieventos para que tudo ocorra sem nenhum risco por causa da pandemia. Quem vai dar os detalhes para a gente é a assessora técnica da Secretaria Municipal de Turismo, Cristina Quirino. Assessora, bom dia. Quais são essas adaptações que tiveram que ser feitas por causa dessa pandemia? Bom dia a todos. Esse ano nós estamos com espaço no mesmo local, Praça Multievento, porém seguindo os protocolos que foram criados para o evento, protocolo de biossegurança, seguindo o decreto estadual que determina eventos abertos com apenas 300 pessoas. Então, seguindo todos os protocolos para que a gente possa manter a segurança tanto para o maceioense quanto para o visitante. Como é que ficou a programação? A programação começa amanhã, a partir das 18 horas. Às sextas e sábados nós teremos projeção mapeada. Sexta, sábado e domingo, 2 grupos de folguedos, 2 artistas da terra, a feira gastronômica que está aqui atrás, e Casa do Papai Noel, artesanato do Sebrae, artesanato da Federação, seguindo esse rigoroso protocolo de biossegurança que nós criamos, com distanciamento. A entrada será controlada, porque, como eu já falei, só são 300 pessoas que podem entrar por dia, por noite. À medida que elas forem saindo, novas pessoas vão entrando. Nós teremos dispensers de álcool gel espalhados pelo espaço, pessoas da nossa equipe utilizando aqueles pirulitos com identificação de uso obrigatório de máscara, mantenha distanciamento, use o álcool gel. O piso será sinalizado mantendo o distanciamento. Casa do Papai Noel, as crianças não poderão esse ano tirar foto com o Papai Noel. Ele vai manter um distanciamento. Os espaços dos parceiros farão o controle também de acesso de seus clientes. Haverá tapete sanitizante. Então, todas essas medidas para que a gente possa assegurar uma bela festa. Natal dos Folguedos é um evento de resgate e de valorização da cultura local dentro das normas que o momento pede, né? Nós não podemos esquecer que nós ainda estamos em pandemia.
Então vai de amanhã, começando, faz esse convite, né? E vai até quando? Ele Eu quero convidar os maceienses e visitantes que estão na cidade mais bonita do Brasil para comparecer de sexta, começando amanhã, dia 4, ao dia 20. Na próxima semana nós temos quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E na última semana, seguindo o mesmo calendário, nós somos realização da Prefeitura de Maceió, com o patrocínio do SEBRAE e o apoio da Brasel, que promove a feira gastronômica, a BIH e o Maceió Convention, entre todas as secretarias do município que são parceiras do evento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Começando amanhã o Natal dos Folguedos, a Orla ela fica muito mais natalina com esse evento tradicional e, claro, quem vier precisa cumprir as normas para segurança, né, de combater aí a Covid-19. Tá? E o convite começa amanhã, 6 horas da noite. Obrigado, Carol. Bom dia para você. A gente está de volta com um bom dia. Olha, informação importante. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Potegueiro para prender uma quadrilha especializada em golpes de cartões de crédito. Estão sendo cumpridos vários mandados de busca e apreensão, prisão temporária e preventiva em Alagoas, São Paulo e outros estados. O que chama a atenção é a forma que esse grupo agia, né? Pois é, o grupo informava a vítima que o cartão dela havia sido cancelado ou tinha algum problema e pedia para que ela cortasse o chip do cartão e que o motoqueiro iria buscar para poder fazer um novo cartão. Mas, na verdade, eles utilizavam o chip para ter acesso à conta da pessoa e sacar o dinheiro. O prejuízo que a quadrilha deu já passa de R$1 milhão. A operação ainda está acontecendo e você confere mais informações logo mais no AL1. Estamos de volta com o Bom Dia. Olha, o quadro Meio Ambiente de hoje mostra um exemplo de área reflorestada, uma prática que ganha força nos locais de difícil acesso em todo o estado. E o foco dessa ação são os espaços degradados. As mudas de cajá, genipapo e oitizeiro são algumas das espécies de plantas típicas de Mata Atlântica. No Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, elas são preparadas para o replantio em lugares que tiveram degradação da mata. Basicamente, essas mudas são as que ocorrem com mais frequência aqui no estado e elas também têm uma parte de cultivo que é mais fácil, né, aqui nos viveiros do estado também. Então, elas não têm nenhuma particularidade em relação à extinção ou possibilidade de entrar em lista de extinção. São as mais comuns e as que têm uma sobrevida melhor na questão do plantio mesmo. As mudas chegam no IMA por meio de doações. Os locais para o plantio são escolhidos a partir de um mapeamento de área. E aqui no viveiro a gente faz a questão da rusticização, né? A gente faz a adaptação dessas mudas antes delas serem de fato plantadas. Elas passam um período dentro do viveiro com a aguação mais frequente, depois elas vêm aqui para essa parte de fora com meia sombra e menos água disponível, que é para poder já estar mais adaptada quando a gente for fazer o plantio em área aberta, né, que vai pegar uma incidência solar mais constante e também vai ter um estresse hídrico, né, não vai ter tanta água disponível. Essas mudas colocadas na van serão levadas para o plantio no litoral sul do estado. Agora a gente está em uma área de Mata Atlântica aqui na Barra de São Miguel. As plantas já estão aqui e vocês escolheram esse terreno aqui, essa parte de Mata Atlântica, para o plantio porque ele foi degradado. Qual foi a degradação que esse ambiente aqui sofreu? Isso, aproximadamente 4 anos atrás, essa área aqui de encosta, ela sofreu uma queimada, né? Então, virou uma área degradada e que realmente precisou desse trabalho de recomposição dessa mata. Então, a gente trouxe algumas espécies hoje aqui propícias para esse bioma, e elas serão plantadas aqui, como já vem sendo feita desde a época que ocorreu essa primeira queimada aqui nessa área. Os técnicos vão abrindo o solo e as mudas vão aos poucos trazendo vida nova para a área. Apesar desse reflorestamento estar sendo feito há um bom tempo, ainda vai demorar para a natureza voltar a ser como era antes do incêndio, que devastou parte da mata na região. As condições naturais, né, que ela já tinha antes desse fato, dessa queimada, a gente acredita que pelo menos aí nos 6, 7 anos já dá para a gente projetar uma igualdade, digamos assim, do que a gente tinha de vegetação aqui. A gente entende também que a volta da fauna, né, e a recomposição própria da flora, né, da vegetação, é um processo que demora um pouco mais de tempo. Mas a gente acredita que em 5, 6 anos essa área já tem uma condição ambiental para poder atrair a fauna
e que aí essa fauna se torne novos dispersores de sementes e que ela consiga andar com as próprias pernas nesse equilíbrio, né? A fauna e a flora trabalhando juntos em benefício do meio ambiente. Outros locais também serão reflorestados nos próximos dias. Áreas de proteção ambiental, né? Áreas que têm um risco e também trazem benefícios quando bem cuidadas e estruturadas, que são os casos das nascentes, os cursos de rios, encostas, né? E todas elas têm uma importância significativa para nós, né, seres humanos. Mas a gente tem que lembrar que prioritariamente a importância delas é para o meio ambiente, é para a vida animal e vegetal. E olha, com o período de isolamento social que a pandemia do novo coronavírus impôs a grande parte da população, o jeito foi buscar alternativas para sair de casa. E uma dessas alternativas foi o uso da internet, que trouxe resultados positivos, mas também negativos, como a dependência eletrônica. A gente vai falar mais sobre o assunto com a Carol Santos, que está aqui com um psicólogo para falar sobre isso. A internet tem uma série de benefícios, mas ficar muito tempo preso a ela pode trazer prejuízos até para a saúde, não é isso, Carol? Pois é, Gilvan, a gente estava até comentando aqui antes que às vezes a gente entra para olhar uma coisa, um site, e acaba ficando um tempão, isso quando fala das redes sociais mais ainda, né? São mensagens, a gente acaba ficando um pouco viciado, né? E esse período de pandemia, ele trouxe isso mais ainda e traz também esse alerta, quem vai dar o alerta e vai dar todas as explicações para a gente é a psicóloga Tássia Leão, que já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. É uma realidade, né, mas que precisa ser ponderada, né? Pois é, assim, a internet ela veio com muitas coisas boas, né? Hoje a gente consegue fazer bastante coisa, se conectar com pessoas de outros países, né? Pedir uma comida, pagar uma conta. Então, assim, existem inúmeros benefícios na internet, porém, tem também os malefícios, né? Então, a gente precisa estar atento, sim. Porque, por exemplo, uma pesquisa recente saiu falando que o brasileiro gasta, em média, 9 horas por dia conectado. Então, se a gente for parar para olhar, 9 horas é praticamente um dia inteiro, quase um dia inteiro, né? E aí, assim, estar conectado muito faz com que a atenção se fique prejudicada, a memória, o distanciamento, né, entre os familiares, a convivência social acaba sendo diminuída, né? Então, a gente precisa, assim, olhar para a tecnologia com um olhar crítico, né? A gente vê, claro, os pontos positivos, mas existem também esses pontos negativos de alerta que a sociedade precisa estar atenta, né? Inclusive, hoje já temos um transtorno, né, causado por dependência de jogos eletrônicos, então é considerado como um vício também. A gente precisa estar acompanhando tanto as crianças, né, como nós adultos também precisamos estar atentos a isso. Por falar em crianças, né, sem aulas, com aulas pela internet, e a criança já está ali assistindo aula em casa pelo computador ou pelo celular. Ficou ainda maior essa questão das crianças com o uso da tecnologia? Infelizmente acabou aumentando, né? Elas não podem mais sair de casa, né, como antes, então elas acabam usando muito mais, né? E é interessante também a gente pensar que por mais que a gente explique para as crianças, elas ainda não têm a maturidade cerebral para ter o autocontrole ali, né? Porque quanto mais a gente usa, mais a gente quer usar, como você mencionou, né? Para vocês terem uma ideia, em 8 minutos de uso, o cérebro ele libera uma substância chamada dopamina, que causa uma sensação de bem-estar, né, uma sensação de recompensa que faz com que a gente queira usar mais e mais. Então, com as crianças e adolescentes, é preciso um cuidado redobrado, né? Os pais precisam estar monitorando, limitar mesmo esse uso, né? Usar talvez aplicativos que bloqueiam o uso, né? Fazer combinados para que tenham uma hora para brincar também, oferecer outras possibilidades, né, para as crianças desenhar, pintar, dançar, porque realmente a tendência é que elas fiquem usando cada vez mais conectadas, porque ali é um universo que é cheio de opções, né, distrações, e claro que se deixar a criança vai ficar ali mesmo conectada por muito tempo. E esse tema vai poder ser estendido mais tarde em 2 eventos, né? Então quem tiver interesse, um tema importante, né, vai poder participar. É um tema importantíssimo e hoje nós temos 2 eventos gratuitos, né? O primeiro vai ser às 19 horas, direcionado para os profissionais da área de saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras,
nós vamos ter uma live no Instagram da Associação das Terapias Cognitivas de Alagoas, né, o @ATC Alagoas. Às 19 horas nós vamos estar falando sobre boas práticas de atendimento online. Esse é um lado positivo da tecnologia, né? Hoje nós podemos fazer os atendimentos de forma online. Então a gente vai estar falando sobre ética, sobre maneiras de conduzir o atendimento de forma eficaz, né? Às 19 horas vai ser essa live. E logo em seguida, às 20 horas, nós vamos ter uma reunião, uma conferência, que vai ser realizada através do grupo de estudo do Hospital do Coração, grupo de estudo do cérebro do Hospital do Coração. Está convidando o psicólogo que é pesquisador de dependência de tecnologia, o Dr. Cristiano Nabuco. Ele é super referência aqui para a gente, né, na área de saúde mental, nessa área. Então ele vai estar falando também sobre as dependências de tecnologia. Quem tiver interesse, entra no link, pede acesso ao e-mail, acho que vocês vão colocar aqui na tela, para poder ter acesso. Todos os 2 eventos são gratuitos e estão imperdíveis. Assim, uma temática muito importante. Precisamos estar atentos, estudando, acompanhando, para que a tecnologia ela não seja vista como forma tão negativa, né? A gente precisa saber usar de forma consciente o que tem de bom na tecnologia. A socialização pelo celular, pela internet, ela acaba tirando, né, muitas vezes a socialização pessoalmente, né? O convívio da família, né? Às vezes a criança deixa de estar com a família para estar conectada, às vezes não quer nem sair de casa para estar conectada. E isso acaba gerando vários prejuízos, né? Afetivos, cognitivos, emocionais também, que essa criança começa a não saber como interagir com outras pessoas, a ter dificuldades em tolerar as frustrações, até porque ali a tecnologia vai dando recompensa o tempo todo, então elas ficam com mais dificuldade de saber lidar, de estar preparadas, né, para a vida. Aí realmente ela compromete, se for usada de forma excessiva. Em que momento se procurar um psicólogo, uma ajuda de um profissional? Olha, é importante estar observando se essa criança está conectada muitas horas e se ela começa a ficar preocupada com o jogo, preocupada com a tecnologia. Esses pontos são sinais de alerta, como também quando os pais colocam limite, essa criança reage de forma agressiva, não aceita. O sono pode estar prejudicado porque ela quer ficar virando à noite também. Esses são alguns sinais que é importante buscar uma ajuda profissional. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Imagina. E fica o convite, né? A gente vê que esse tema, ele é vasto, né? Ele pode ser debatido aí por vários momentos e hoje tem 2 oportunidades, então é um bom momento para se debater tanto para os profissionais da área da saúde como para o público em geral e o melhor, tudo de graça, tudo de onde a pessoa estiver, porque é pela internet. Legal, obrigado, Carol. E olha, a gente volta a falar agora de um problema que tem deixado moradores e empresários do bairro de Cruz das Almas no prejuízo. A falta de energia tem sido mais frequente na região. Nem mesmo os chamados e pedidos para a Equatorial têm sido suficientes para resolver essa situação. As constantes quedas de energia estão prejudicando a saúde do pai da Zirleide, que sofreu um AVC há 2 meses. Ele tem 88 anos e ao retornar do hospital, né, que a gente estava interno, a gente percebeu que a adequação do quarto foi necessária porque ele se tornou acamado, não tem mais os movimentos do lado esquerdo. E na adaptação de colocar o ar-condicionado, com a questão da falta de energia constante, a gente tem sido um sofrimento. Por quê? Além dele não poder ter o movimento, a gente tem que estar tirando da cama para que ele possa não estar no calor. E com tudo isso tem a questão da pressão arterial, porque calor mexe com pressão. Então, assim, quando tem essas quedas de energia, toda a família sofre. Ela também teme que o ar-condicionado do quarto do pai dela queime. Por sinal, esses dias ele estava como se fosse já tendo uma queda, que eu tive que chamar um eletricista para ver o que estava acontecendo. Mas não teve assim, não foi danificado. Mas a gente percebe que, como está constante, há uma possibilidade de danificar também o ar-condicionado. Os donos de estabelecimentos comerciais também estão preocupados. O Raimundo tem um salão de beleza onde os equipamentos, como o secador de cabelo, por exemplo, precisam de energia para funcionar. O ano passado ainda resolveram um pouco, mas esse ano, para a gente trabalhar, está difícil, né? Não é 2, 3 vezes por dia a energia cai e não volta, fica só a luz piscando. E é desse jeito que a gente está tentando trabalhar, mas não está conseguindo. Está difícil. Esses vídeos foram gravados quando a energia estava oscilando no salão dele. Como que fica aqui a situação, ó? Parecendo um trio elétrico. Aqui, ó. Né? Então parece que é Natal.
colocando em risco vários equipamentos e atrapalhando o atendimento dos clientes. Quinta-feira passada mesmo, a gente não trabalhamos a parte da tarde inteira, porque não tinha como ligar o ar-condicionado, não tinha, porque a luz ficava piscando, né? E clientes saíram com o cabelo molhado, que não deu para atender por causa que não tinha energia. Então fica difícil, né, para a gente trabalhar, pagar energia já caro, né, a gente paga caro para caramba e não tem como você trabalhar. Isso é que é complicado. Aqui nesse supermercado foram muitos prejuízos. Vários freezers queimaram com a oscilação de energia e muitos alimentos que precisam estar numa temperatura adequada também foram perdidos. A gente está tendo prejuízo imenso com essa falta de energia constante que está acontecendo aqui no bairro. Prejuízo com manutenção de equipamento fora da rotina, prejuízo com equipamento que pifa, queima equipamento, como aconteceu aqui na loja. E o prejuízo maior é com a qualidade dos alimentos, porque os alimentos eles trabalham com uma certa temperatura, que ele passa o dia todo gelando, à noite também, mesmo a loja estando fechada. E quando existe queda de energia no período noturno, que passa a madrugada toda sem energia, no amanhecer do dia, o alimento ele está deteriorado, ele está fora da sua temperatura e, com isso, ele se torna impróprio para o consumo. O Ricardo é um dos moradores que não aguenta mais esse descaso. Ele mostrou a quantidade de chamados que fez a Equatorial, cobrando melhorias na rede elétrica do bairro, mas não teve nenhuma resposta. Os que eu consegui abrir pelo WhatsApp foram 10 chamados e mais 2 que eu fui obrigado a abrir pelo próprio telefone, tá? Não respondem, aliás, não é que não respondem, não vem ninguém bater na tua porta e falar, olha, o que está ocorrendo? Não. Eu abri chamada de madrugada, abri chamada de cedo, abri chamada de noite, ou seja, para eles é indiferente. Tá? Acredito que nós sejamos apenas mais um número para eles, que é o número da fatura, tá? E o quanto a gente consome por eles. Entendeu? Eu sei que a energia elétrica é um bem essencial, ou seja, não pode ficar faltando sempre. E nesses chamados que eu abri, tá, foram num período de 20 dias, ou seja, 12 chamados em 20 dias é inadmissível. Nenhuma empresa consegue viver com 12 chamados abertos em 20 dias. É incompetência. O presidente da Associação dos Moradores de Cruz das Almas disse que o problema não é de agora e suspeita que as quedas de energia estão sendo causadas pela fiação, que é antiga e não passa por manutenção. A gente já vem sofrendo há mais de 5 anos com esse problema, né? Foi feita uma substituição na rede, na antiga empresa, e deu uma melhorada, até que deu uma segurada. Mas aí, de uns 5 meses para cá, o problema voltou todo de novo. Né? E assim, na nossa região chegou muito empreendimento. Então, como essa rede é uma rede velha, antiga, eu acredito que a rede não esteja suportando. A gente não é especialista nenhum técnico, mas a gente está vendo que a rede não aguenta. Né? E assim, a comunidade está tendo muita perca. Já teve morador que perdeu já 3 eletrodomésticos dentro de uma casa só, é um prejuízo enorme, né? E assim, a gente está nesse desespero total, porque a gente não está sabendo o que recorrer. A empresa não está dando a assistência de vida que o morador merece. Né? Aí, para completar, agora ainda vem o presente de Natal, que a energia vai aumentar. Né? Ainda vem esse presente de Natal e assim, a gente não está tendo um serviço de qualidade que a população merece. Todos cobram uma solução rápida para o problema. Você disse tudo, é a raiz da questão. O quanto antes tem que ser resolvido isso aqui. Com certeza, porque assim envolve saúde, é um idoso, está numa situação a qual ele está numa recuperação, então o bem-estar e a climatização se faz necessária. Que resolva essa situação, porque é o seguinte, agora é só um mês que nós temos para trabalhar esse ano. Já ficamos aí 4 meses sem trabalhar. Agora, se desse jeito continuar, nós perdemos um ano. Então, nós temos que aproveitar agora e lutar agora esse comecinho de mês para resolver a nossa situação. Vamos então à resposta enviada pela Equatorial Energia. A distribuidora falou que desde terça-feira tem realizado ações de manutenção da rede elétrica do bairro, como a substituição de componentes e equipamentos para melhorar o fornecimento de energia na região. Disse ainda que tem intensificado as lavagens da rede por causa da alta salinidade e que vai enviar uma equipe técnica para fazer uma inspeção minuciosa na rede da Avenida Pilar. Com a notícia da energia elétrica mais cara nesse mês de dezembro, muita gente está procurando formas de economizar dentro de casa. Isso vai ser possível para mais de 500 pessoas, de 500 casas alagoanas. É que a Equatorial vai sortear novas geladeiras em 3 cidades do estado. Douglas Lopes está de volta aqui com a gente, né? Como os consumidores aí, Douglas, podem participar, hein? Olha, Gilvan, tem que fazer o cadastro até hoje, daqui a pouquinho, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, de forma presencial.
A gente conversa aqui agora, ao vivo, na sede da Equatorial, com Carlos Moraes, gerente de relacionamento com o cliente. Carlos, bom dia, bem-vindo. O cadastro até hoje, porque o sorteio já é amanhã, não é? Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o jornal, Gilvan, Douglas. Com certeza, nós estamos hoje em 3 cidades, Maceió, no Largo da Rua do Comércio, em Paulo Jacinto, Praça Zeferina, e em Santana do Ipanema, na Praça Doutor Adelso Isaac, de 8 às 17. Quem pode fazer o cadastro, hein? Muito simples. Cliente residencial está em dia com a Equatorial. Inclusive, no momento do cadastro, a gente já negocia as faturas que estão em aberto e já faz o cadastro para o sorteio. O sorteio deve acontecer amanhã nas rádios locais dos municípios, ao vivo, que é uma modalidade nova diante da situação do isolamento. Sorteio para as cidades de Maceió, Santana e Paulo Jacinto. Por que essas cidades especificamente? Na verdade, o projeto no ano passado ele contemplou 3.000 famílias alagoanas e a gente faz uma girada para percorrer todo o estado. A capital sempre, devido à quantidade de clientes que nós temos na capital, são 143 geladeiras para Maceió, 120 para Santana de Ipanema e 40 para Paulo Jacinto. Essas cidades a gente está chegando de novo para poder contemplar o nosso cliente. Pela soma que você fez aí, dá 303? 303 geladeiras. E até o fim do mês serão quantas? Até o fim do mês, 583 geladeiras. Independente de classe social, do perfil lá socioeconômico, está apto ao sorteio? O cliente residencial, estando em dia com a Equatorial, ele tem direito a fazer o sorteio, o cadastro e participa do sorteio. O objetivo é diminuir realmente a conta de energia. Quando vocês fazem essas trocas, já fizeram outras, né? Que geladeira vocês encontram com a situação delas, hein? Encontramos geladeiras de todo tipo, sem funcionamento direito da porta, da borracha, equipamentos muito antigos, inclusive, o objetivo principal é eficiência de energia, um uso consciente, um uso ambientalmente correto, porque a gente traz e tira aquelas geladeiras que tem um CFC e traz uma tecnologia nova que é o isobutano, então já ajuda no meio ambiente e o cliente tem uma conta mais cômoda. Lembrar, Douglas, e a todos que acompanham, que também há troca de lâmpadas eficientes. O cliente pode ir tanto na praça aqui em Maceió, na Rua do Largo do Comércio, quanto nas praças em Santana, Paulo Jacinto, e trocar até 5 lâmpadas eficientes, aquelas incandescente ou fluorescente por lâmpadas em LED. Que tem também custo ajuda. Isso? Tudo basta estar em dia com a Equatorial, sem custo para o cliente. Percentualmente falando, assim, o nível de conta baixa em que percentual quando você faz essa substituição de uma geladeira que está muito complicada, que está muito difícil lá, aquela borrachinha já não está vedando mais nada? Depende muito do hábito do cliente, do consumo, mas em média de 25% a 30% ela pode contribuir em economia na conta. É uma redução considerável? Considerável, volto a dizer, a depender do uso, do hábito, da quantidade de dias que são utilizados. A geladeira é o grande vilão da conta de energia? Porque a gente fala muito, o ar-condicionado também, não se brinca com ele, o negócio vai lá para cima, né? Nas residências sim, geladeira, chuveiro elétrico, ar-condicionado são equipamentos que trazem um peso maior no consumo de energia do cliente, por isso é importante a compra de equipamentos, inclusive de selo Procel. Observar esse selo é importante para ter uma redução mesmo na conta lá, Sim, Carlos? com certeza. Nesse momento, final de ano, as pessoas estão comprando novos elétricos, aproveitando as promoções. Prestem atenção, principalmente no selo Procel A, que traz um retorno na conta de energia. Então, última chamada para o sorteio, para estar apto, é só até hoje, às 5 horas da tarde. Hoje, às 5 horas da tarde, Maceió, Rua do Largo do Comércio, Santana do Ipanema e Paulo Jacinto, nas praças principais dos municípios. O cliente vai lá, faz o cadastro, amanhã o sorteio, ao vivo, através das rádios locais dos municípios. Valeu, Carlos, muito obrigado. A gente sai desse assunto aí, geladeira, e a gente acabou de chegar de um acidente lá na Avenida Leste-Oeste. Um carro, né, bateu no poste, a base está toda comprometida, o poste, inclusive, está pendendo para a Avenida lá Leste-Oeste, logo após a Praça da Macaxeira, entre o bairro do Jacintinho e o bairro do Feitosa. Vocês foram acionados, uma equipe está indo lá para o local. Com certeza, já fomos acionados, inclusive pelos nossos consumidores e pelo Corpo de Bombeiros, já tem equipes indo até o local para isolar a área. É importante que as pessoas não se aproximem. Acidentes como esse, que houver rompimento de algum cabo, que sempre se afastem, façam contato através do 0800 082 0196 para que a Equatorial rapidamente vá ao local. A substituição desse poste, que a gente está vendo, inclusive agora as imagens aí na tela da TV Gazeta no Bom Dia Alagoas, essa substituição acontece ainda hoje, pela manhã? Sim, ainda hoje. Primeiro vai uma equipe leve para poder isolar a área, tirar o risco de todos os nossos clientes, e uma equipe pesada já foi acionada para substituir o equipamento. E vai ser colocado, com certeza, uma nova estrutura
para que aqueles clientes daquela região voltem a ter o fornecimento. A pista está molhada e tem fios no chão, não só fios de internet, nem fios de telefone, mas fios realmente da rede elétrica tem lá no chão. É por isso que você pede para preservar a área, evitar passar pertinho desse local. Com certeza. Nós temos dispositivos de segurança que quando uma rede elétrica ela rompe, ela desarma. Mas o cliente não é para aproximar ninguém da população de qualquer cabo, qualquer fio. Na dúvida, é telefonia, é energia, não se aproxima, isola a área, evita que as pessoas cheguem, aciona as forças de segurança, Corpo de Bombeiro, Secretaria de Trânsito e a própria Equatorial para que a área fique isolada e o trabalho seja realizado com segurança para todos. Tem aquela dúvida que todo mundo fica, um poste desse, quem paga a conta, quem é o causador do acidente, do dano, do prejuízo material? Sim, a Equatorial apura, nas imagens que nós recebemos mais cedo, o veículo encontrava-se no local, então é de fácil de identificação do condutor, do proprietário do veículo, é apurado o valor, é enviado um orçamento para que possa ser ressarcido. Então esse poste quem paga é quem causa o dano. Causa o dano. Com certeza. Então hoje de manhã esse poste é substituído? Ao longo do dia ele vai ser resolvido. A gente espera que muito rapidamente, por ser uma avenida muito movimentada, às vezes o serviço demora um pouco. Mas com certeza até o final da manhã é nossa expectativa. Então, valeu. Muito obrigado, Carlos. Bom dia, bom trabalho, tá? Gilvan, Sofia, com vocês. Segue o Bom Dia. A gente ainda volta hoje ao vivo aqui no Bom Dia Alagoas. Até já. Até já, Douglas. E olha, dezembro chegou e antes da virada do ano, muita gente coloca as contas em dia, né? Para começar o próximo ano com um planejamento pronto. E não é diferente com os condomínios. Só que, em alguns casos, tem condomínio reajustando as taxas para poder terminar o ano com um saldo positivo. E acaba, é claro, sobrecarregando os condôminos, que já tem uma série de outras despesas adicionais desse final de ano, né? É claro. Vamos conversar com a Carol Sanches, que está ao vivo aqui com a gente, sobre esse assunto, gente. Ela vai trazer detalhes sobre quais reajustes são legais ou não. Carol. Olha, Sofia, como você falou, né? Nesse período de fim de ano, qualquer reajuste já pesa um pouquinho no bolso. Então, com relação a condomínio, é preciso que seja aprovado em assembleia. Nós estamos aqui com o advogado César Nantes, que é especialista na área e vai falar um pouquinho para a gente, vai explicar para quem mora em condomínio, tanto para quem é condômino como para o síndico, né, doutor? Claro. Tem muito problema com relação a isso, muitas dúvidas? Bom dia. Bom dia. Com certeza, com raras exceções previstas no Código Civil, que são despesas urgentes e emergenciais, toda a Assembleia ela tem a prerrogativa de aprovar despesa e receita. Agora, com o final do ano, a maioria dos condomínios eles estão começando a fazer a aprovação das contas, que é algo que o síndico ele possui a obrigação, ou no final do ano, ou até o primeiro trimestre. Ele precisa aprovar toda a prestação de contas daquele período e fazer a previsão orçamentária. Ou seja, ele precisa analisar quais são as despesas, quais são as receitas, qual é a inadimplência e, com isso, fazer a previsão de quanto vai ser a cota condominial. Até porque 99% dos condomínios, a única receita que ele possui é a cota condominial. E quando essa aprovação não acontece, o que o síndico faz, já que a despesa já teve, né? Claro, com certeza. Quando ele convoca aquela assembleia, as contas podem ser aprovadas ou reprovadas. Se as contas forem reprovadas, é orientado que exista uma auditoria. Com essa auditoria, vai verificar o que está errado, isso pode ser consertado e então aprovado novamente. Se com a auditoria não existir a possibilidade de reparação, esse síndico ele pode ser acionado para comprovar ou até restituir o condomínio por apropriação indébita, por exemplo. Se o síndico ele não convoca aquela assembleia de prestação de contas, um grupo de condôminos, através de um quarto, ele precisa convocar aquela assembleia. Até porque o STJ decidiu que um condômino individualmente, ele não pode convocar uma assembleia de prestação de contas. Ele precisa esgotar as possibilidades administrativas. E o Código Civil já deixa previsto que um quarto dos condôminos pode convocar a assembleia. E ainda, em último caso, mesmo essas contas aprovadas em assembleia, se for provado que existiu erro, dolo ou coação, elas podem ser questionadas ainda por um período de 4 anos para uma revisão judicial dessas contas. E essa conta, o condômino, né, se ele quiser saber alguns detalhes, ele pode ir diretamente ao síndico, ele pode solicitar isso por e-mail, como é que seria isso? Com certeza, inclusive isso é orientado e o Código Civil ele fala que, independente da aprovação de contas em assembleia, toda vez que algum condômino tiver dúvidas, ele pode questionar. Por isso que é orientado que mensalmente as contas sejam apresentadas através de balancete, através de sistemas, até porque condomínios que possuem uma transparência, ele possui uma inadimplência menor. Então,
não deixar que realmente essa Assembleia Ordinária ela cumpra o requisito legal, que é essa aprovação, mas que os condôminos já cheguem realmente nessa Assembleia sem nenhuma dúvida. O que o síndico ele pode fazer sem precisar da aprovação de uma Assembleia? No caso de algum reparo, alguma reforma? Claro. O Código Civil ele traz expressamente que despesas urgentes, despesas necessárias, ele pode fazer realmente sem Assembleia, mas depois ele precisa ratificar. Então, por exemplo, um muro que está danificado, que está na iminência de cair, ele não vai esperar aquela Assembleia, que ele precisa pela convenção muitas vezes esperar 8 dias, então ele já pode diretamente fazer o reparo e depois com mais calma ratificar em Assembleia. Mas mesmo quando ele fizer aquele reparo, quando ele for fazer aquela ratificação na Assembleia, ele precisa apresentar orçamentos, o Conselho precisa estar junto com ele, até porque muitas vezes aquele síndico, ele não tem um conhecimento, ele não tem uma competência para saber o que é caro e o que é barato. Por isso ele sempre precisa pedir pelo menos 3 orçamentos e apresentar para os condôminos que o melhor custo-benefício foi aplicado e que os condôminos realmente tenham conhecimento, o que eles estão pagando, o que eles estão arrecadando, porque a transparência ela é totalmente necessária. Os condomínios, na maioria das vezes, eles possuem receitas e despesas milionárias, maiores do que muitas micro e médias empresas. Então, realmente, essa transparência, essa organização é necessária. O síndico precisa ter pessoas físicas ou jurídicas ao seu lado, auxiliando nessa gestão. Doutor, e com relação à reforma, se ela não for uma coisa de alta necessidade, por exemplo, cobertura de garagem ou uma piscina a ser colocada, uma academia, quantas pessoas precisam aprovar, Precisa-se ter a maioria para que seja construído, já que se algumas pessoas não concordarem, vão ter que pagar também. Com certeza. As manutenções necessárias, as benfeitorias necessárias, com quórum simples você tem aprovação, ou seja, com a maioria da que está na Assembleia. Agora, existem algumas obras que precisam de quórums especiais, como 2/3. Então, por exemplo, você não possuía uma piscina naquele seu condomínio, você vai aumentar aquela área, vai colocar uma piscina, ou seja, uma obra voluptuária, então você precisa de um quórum especial. Então, os condôminos precisam ficar muito atentos realmente nesse tipo de aprovação, quais são os quórums, o que pode ser aprovado de forma simples, principalmente quais são os valores, o que eles estão pagando. Por isso que o síndico, por mais que ele tenha um conselho que está auxiliando na gestão, o síndico é o único representante do condomínio e quem tem a competência e a prerrogativa dessa aprovação são os condôminos em Assembleia. E se, mesmo com a prestação de contas, tiver morador que contestar, ele pode fazer isso por conta própria ou ele precisa ter mais gente, ele pode sim entrar na justiça? Qual é a orientação? Realmente. A orientação, primeiramente, é que seja feito de forma amigável, na esfera administrativa, que ele faça um questionamento através de uma notificação extrajudicial, por um e-mail. Se realmente isso não surtir efeito, ele precisa esgotar realmente a esfera administrativa, que é através de uma assembleia. Com 1/4 dos condôminos, se convoca aquela assembleia, mas se mesmo assim não for possível, o judiciário vai ter que realmente ser acionado. Um condômino ele não tem a competência para uma ação de prestação de contas, mas um grupo de condôminos sim. E com relação a esse período de pandemia, a Assembleia, as pessoas têm que estar lá. Tem muitas que estão de forma remota, mas qual é a validade disso, Sim. No momento atual, no estado de Alagoas, é permitido assembleias com até 300 pessoas, mas cumprindo o distanciamento, higienização. A Lei 14.010, que garantia a validade das assembleias virtuais, ela já perdeu, ela não está mais em vigor. Mesmo assim, muitos condomínios, pela segurança das pessoas, eles estão realizando assembleias híbridas, ou seja, assembleias com pessoas fisicamente naquele local e outros em plataforma virtual. Mas para que essa assembleia ocorra de forma virtual, todos os procedimentos legais que garantam a segurança jurídica precisam ser tomados. A forma de convocação, que seja realmente condômino que esteja participando, que o voto do inadimplente seja desconsiderado e, o mais importante de tudo, que todos tenham poder realmente para exercer o seu voto, que consigam falar, ou seja, que a democracia seja exercida, ou de forma física ou de forma virtual. Doutor, muito obrigada pelas informações. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Informações importantes, um período de fim do ano que veio com a pandemia, então alguns reajustes foram feitos, mas, como o doutor falou, é importante sempre o diálogo como primeira instância, primeira causa, de tentar se fazer essa conversa para não chegar a um caso mais extremo. Verdade, Carol. Obrigada pelas informações. Importantíssimo todo mundo ficar atento, principalmente a essas taxas agora, no final do ano, Estamos de volta com o Bom Dia. Olha, aposentados e pensionistas do INSS que não fizeram a prova de vida nesse período de pandemia não precisam se preocupar. O INSS prorrogou a necessidade da realização da prova de vida. Para tirar as dúvidas com a gente aqui, A gente conversa agora com o educador previdenciário Paulo Henrique Pontes, que está ao vivo aqui com a gente.
Uma preocupação muito grande porque teve muita informação nesse período de pandemia, né? O calendário, se você deveria deixar para fazer a prova de vida depois. Queira ou não queira, isso ficou uma certa dúvida, né, Paulo? Isso é normal, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Seja bem-vindo de volta. Satisfação falar com você novamente. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos. Realmente, desde março que essa prova de vida vem sendo suspensa. Na verdade, isso não é uma proibição, né? O segurado, se ele quiser fazer a prova de vida no banco, ele pode fazer, mas o objetivo da medida é o de preservar a saúde das pessoas. Então, o INSS, desde março desse ano, vem dando essa opção para as pessoas. Olha, se você quiser já fazer, se você se sentir seguro em ir até uma agência bancária, você já pode regularizar a sua situação da prova de vida. Caso contrário, caso tenha receio e medo mesmo, né, de contrair essa doença que é tão perigosa, aí ele não vai ter nenhum prejuízo, ele pode sim ficar em casa, ele não precisa ir fazer a prova de vida, porque o que foi suspensa foi a obrigatoriedade de fazer a prova de vida. Então, pelo menos até o final deste ano, os segurados não vão precisar fazer isso de forma obrigatória, Gilvan e Sofia. Ô Paulo, mais uma pergunta que a gente recebe muito aqui é quando devo fazer a prova de vida? Em que idade? Quantas vezes? Como funciona isso? Olha, a prova de vida ela deve ser feita por todos os beneficiários do INSS e ainda os que recebem o BPC Luas. Então, todos os beneficiários já recebem no seu cartão magnético de pagamento de benefícios a data, na verdade o mês em que a prova de vida dele deve ser realizada. Então, por exemplo, se no cartãozinho vier impresso que a prova de vida é no mês 8 de cada ano, então sempre no mês de agosto, aquele segurado, aquele beneficiário vai se dirigir até a agência bancária pagadora do benefício dele para comprovar que está vivo. Então, as provas de vida que já estão vencidas nesse ano de 2020, elas não vão ter problema nenhum, não vão gerar problema nenhum para o segurado. Isso eu digo, ele não vai ter o pagamento bloqueado nem o benefício suspenso em razão da falta da prova de vida, por não ter ido fazer a prova de vida. E se essa pessoa não conseguir ir ao banco? Essa pessoa que está com dificuldade, que está com problema de saúde, como é que essa pessoa deve proceder? Existe uma forma que ele deve fazer? Sim. Por questões lógicas e razoáveis, a pessoa que está impossibilitada de andar, de ir até a agência bancária para fazer esse procedimento, ela deve nomear um procurador, certo? Então, através dessa procuração, esse representante vai solicitar o seu cadastramento junto ao INSS. Então, ele vai acessar o aplicativo Meu INSS ou até mesmo o site meu.inss.gov.br e vai solicitar o seu cadastramento como procurador daquele beneficiário. E no momento dele fazer essa solicitação, ele vai ter a oportunidade de anexar os documentos a esse pedido. Ele vai anexar a procuração, que pode ser pública ou particular. Então, não necessariamente precisa ser uma procuração feita em cartório. Pode ser uma procuração particular, sim. E o modelo de procuração você encontra facilmente no site do INSS, www.gov.br/INSS. E a procuração pública ela só é exigida quando se tratar de beneficiário não alfabetizado. Aí há uma exigência legal de que a procuração seja feita na presença de um tabelião, de um cartório de nota, certo? Mas caso não seja o caso, né? Se não for o caso, pode ser sim uma procuração particular
e também um atestado médico. É importante falar do atestado médico que vai dizer que aquela pessoa encontra-se naquela situação de permanência no leito ou que está com sérias dificuldades de se locomover. E Paulo, ano que vem, como as pessoas que ficaram aguardando para realizar a prova de vida esse ano e agora não são mais obrigadas a realizá-las, devem proceder? Elas devem aguardar algum comunicado do INSS, devem ficar atentas, entrar em contato com o 135? Qual o procedimento que elas devem adotar? Bom, a gente precisa ficar acompanhando sempre, né? Então a imprensa dá sempre ampla cobertura a esse tema, né? Nós do INSS também, através do Programa de Educação Previdenciária, também sempre ressaltamos muito esse tema da prova de vida. E assim, o que a gente estima, Sofia e telespectadores, é que a tendência é que esse prazo vá se prorrogando enquanto durar a pandemia, enquanto não vier a vacina ou um outro método que ajude a gente a superar essa fase tão difícil. Porque isso é o que vem acontecendo, né? Desde o início do estado de calamidade pública decretado pelo governo federal. O governo vem suspendendo a obrigatoriedade das pessoas fazerem a prova de vida, então já é a 5ª suspensão. Então, para vir uma 6ª suspensão, a gente não acha isso pouco provável, não. Se o cenário se mantiver dessa maneira, a tendência é que seja prorrogado mais uma vez. No entanto, se não for prorrogada essa suspensão da obrigatoriedade, aí quem já estava com a prova de vida vencida não vai ter que esperar o mês do aniversário da prova de vida, já vai poder regularizar a partir de janeiro. Mas claro, a gente vai sempre bater nessa tecla aqui e no final do mês de dezembro a gente volta a falar sobre isso para saber se há uma nova prorrogação ou não dessa da suspensão da obrigatoriedade. O grande medo das pessoas é a questão de ter esse pagamento interrompido, né, Paulo? Quando é que a pessoa corre risco de ter esse pagamento interrompido? Olha, o pagamento ele é interrompido em tempos normais, né? Em estado normal de temperatura e pressão, vamos dizer assim, sem calamidade pública, sem pandemia, o pagamento é interrompido a partir do momento que essa pessoa deixa de provar que está viva. Então, se ela sabe que precisa fazer a prova de vida em um determinado mês e não o faz, né? Aí ela já está dando uma indicação para o INSS de que algum problema está acontecendo. Então, por questões de segurança do próprio beneficiário e dos cofres públicos também, né, por zelo à coisa pública, esse pagamento vai ser bloqueado, certo? Dentro de 30 dias, esse pagamento já é bloqueado e aí já acende um alerta para a pessoa, né? Se realmente a pessoa está viva, porque não fez a prova de vida. Então, quando ela for lá receber o pagamento, vai aparecer a mensagem que o pagamento está bloqueado e que ela precisa fazer a prova de vida. Então, uma vez que ela vá até o banco e demonstre que está viva, o pagamento já vai ser desbloqueado automaticamente. Mas se ela passa 60 dias sem fazer essa prova de vida, aí o pagamento, o benefício pode ser suspenso e aí o trabalho para reativar os pagamentos já vai ser bem mais complexo e um pouco mais demorado. Paulo, uma última pergunta aqui. Se, por exemplo, a pessoa costuma fazer essa prova de vida todo mês de agosto. Você falou no início da entrevista que normalmente ela repete todo mês de agosto a cada ano, né? Mas agora, com esse interrompimento, com essas mudanças, ela vai continuar com aquele mês que ela sempre fazia? Vai haver uma alteração? Ela deve se preocupar? Não, não há uma indicação de que vai haver alteração no calendário da prova de vida. Então, quem tem a prova de vida para o mês de agosto de cada ano, já está vencida, certo? Mas aí ela não precisa se preocupar, porque a obrigação ela não tem a obrigação de fazer, certo? Pelo menos até o final do ano, até 31 de dezembro deste ano.
Se em janeiro voltar já a obrigatoriedade, as pessoas voltarem a ser obrigadas a fazerem a prova de vida, ela já vai conseguir fazer em janeiro, porque afinal ela já vai estar com a prova de vida vencida, entendeu? Então ela não vai precisar esperar agosto chegar para fazer esse procedimento, ela já vai regularizar logo a partir de janeiro. E como eu falei, não há perspectiva e não há indicativo de que esse calendário da prova de vida, os meses em que aquela pessoa já é habituada a fazer prova de vida, vai ser alterado. Paulo, a gente quer agradecer, mas daqui a pouco a gente volta para tirar todas as dúvidas dos telespectadores. Você tem dúvida aí sobre a prova de vida, sobre outros pontos em relação à aposentadoria, o INSS? 994030740, 994030740. Você pode mandar a sua dúvida daqui a pouquinho. O Paulo vai voltar para tirar todas as suas dúvidas. Pode nos mandar. Valeu, Paulo. Até já, então. Vamos falar sobre aposentadoria, sobre o INSS. O Paulo Henrique Pontes está de volta aqui com a gente para responder as perguntas que você aí de casa mandou para a gente. Pode continuar mandando, 994030740. O Paulo está aqui com a gente. Paulo, está com máquina de calcular aí na mão, que tem algumas perguntas aqui. A primeira é do Manuel. Ele gostaria de saber como proceder com a aposentadoria. Ele trabalhou 24 anos com salubridade e periculosidade e pagou 12 meses como guarda noturno. Ele tem 54 anos. Existe possibilidade dele se aposentar agora? Então vamos lá. Vai depender, Gilvan, vai depender de se esses 25 anos que ele tem, juntando esses 24 que ele tem na atividade periculosa e os outros 12 meses como vigilantes, eles vão ser considerados especiais. Esses períodos vão ser considerados especiais e assim dá direito a ele se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. Para isso, ele vai ter que apresentar ao INSS, junto ao seu pedido de aposentadoria, o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, para que a perícia do INSS analise se ele tem direito a se aposentar nesse tempo reduzido. Se ele completou esses 25 anos de tempo de contribuição nessa atividade especial até o ano passado, até novembro do ano passado, ele não precisa ter uma idade mínima para se aposentar, basta que ele tenha o tempo de 25 anos. No entanto, se ele só completou esse período depois que a reforma da Previdência foi aprovada, a partir de novembro do ano passado, aí ele vai ter que combinar uma idade mínima também, que no caso dele é de 60 anos de idade, certo? Então, dessa forma, de uma forma ou de outra, né, ele vai verificar qual é a que ele se enquadra, para ele ter um norte aí em relação ao direito à aposentadoria dele. De qualquer forma, ele pode fazer o requerimento de sua aposentadoria, caso ele queira uma resposta formal do INSS, ele solicita a aposentadoria através dos canais remotos. Paulo, a pergunta agora é do Aldênio. Ele diz o seguinte: soube que o INSS vai pagar a diferença do auxílio de antecipação. É verdade? Ele recebeu o auxílio. Como saber se ele tem direito? E qual é o passo a passo pelo aplicativo? Isso é verdade, sim. É uma ótima pergunta dele, porque vou aproveitar para anunciar que realmente a partir desse mês de dezembro o INSS já começa a pagar essas diferenças que foram calculadas a partir da revisão desses benefícios que foram concedidos com base em atestado médico. Estou me referindo ao auxílio-doença. Durante a pandemia, durante o período em que as agências ficaram sem prestar o serviço de perícia médica, as pessoas puderam fazer o auxílio-doença com base em atestado médico, né? Então, um auxílio-doença documental, a pessoa não precisava ir até a agência. Claro, esse prazo já se encerrou no dia 30 de novembro. Hoje, para você ter acesso ao auxílio-doença, só fazendo a perícia presencial, certo? Então, esses benefícios que foram concedidos com base em atestado médico, todos eles foram concedidos no valor de um salário mínimo. Mas aquela pessoa, aquele beneficiário, se ele tiver direito a receber, se ele tinha direito, na verdade, a receber um benefício no valor maior, é nesse momento que o INSS começa
a fazer o recálculo desses benefícios, para identificar se ele tem direito a algum complemento, alguma diferença no salário. Então imagine que uma pessoa recebeu R$ 1.045 de salário, mas na verdade ela tinha direito a R$ 2.000. Aí ela vai receber agora a partir de dezembro a diferença, nesse caso, de R$ 955, né? De 2.000, a diferença de R$ 2.000 e R$ 1.045. A pergunta agora é do Giovanni Cerqueira. Ele teve um acidente de caminhão e a esposa dele estava com ele, perdeu o movimento na perna direita. Ela está com 2 cartas negadas, ela não pagava INSS, ela está tentando pela LOAS, né? E não está com carteira assinada nem paga o INSS. O que é que ele pode fazer? É um embrólio muito grande, né, Paulo? É um problema muito grande aqui, né? Primeiro a gente torce para que ela tenha uma recuperação breve, né? Que a saúde dela possa ser restabelecida o mais breve possível. Só para fazer um complemento à pergunta anterior, já respondo essa, não precisa pedir a revisão, o INSS vai fazer de forma automática, já está fazendo e já está comunicando às pessoas, olha, seu benefício foi revisado e você vai ter direito a receber o complemento, certo? Então, pois bem, o caso desse telespectador que relata essa situação é o seguinte, realmente se ela não pagava o INSS, não há como ter direito a nenhum benefício previdenciário, porque a previdência é só para quem paga, certo? Essa é uma regra básica da Previdência Social. No entanto, existe uma política social chamada benefício assistencial, benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência. Então, ela vai solicitar o BPC LOAS através do INSS, Central 135, o meu INSS. De antemão, ela já vai se deslocar até o CAD único, certo? Para fazer o cadastro dela, caso ela ainda não seja cadastrada. Se ela já está com o cadastro desatualizado há mais de 2 anos, é preciso regularizar também. Então, ela vai solicitar esse benefício, já inscrita no CAD único. O INSS vai analisar se ela preenche os requisitos de renda e deficiência. Para isso, o INSS vai submetê-la a 2 avaliações, a avaliação social e a avaliação pericial, para saber se ela se enquadra num quesito de deficiência de longo prazo, cujo impedimento aí é de, no mínimo, 24 meses, Giovana. A Lucineide, ela gostaria de saber agora por que o INSS está pagando metade do 10º para algumas pessoas somente. Por que o INSS está pagando metade do 10º para algumas pessoas? Veja só, o 13º esse ano, ele foi pago entre abril e maio, certo? Já foi antecipado. Mas para os pensionistas e para os aposentados. Pode ser que essa metade do 10º a que ela está se referindo seja em relação às pessoas beneficiárias de auxílio-doença. Porque aí o auxílio-doença, por se tratar de um benefício temporário, ele vai ser pago, o 13º vai ser pago na razão de meses em que a pessoa usufruiu do benefício. Então, por exemplo, se a pessoa recebeu o benefício somente por 6 meses, de julho de 2020 até dezembro de 2020, só vai ter direito a 6/12 de 13º. Em outras palavras, a metade do 10º. Então, talvez ela esteja se referindo a isso, porque os aposentados e pensionistas já tiveram o seu 13º salário antecipado nas competências de abril e de maio. Claro, se ela identificar que o 10º dela tem algum problema e está sendo pago a menor, ela vai ter que fazer um requerimento junto ao INSS para solicitar a correção desses valores. Agora a pergunta é do César, ele quer saber quando vão pagar aquela diferença do atrasado dos benefícios para quem ganha mais de um salário mínimo. O César, ele faz a mesma pergunta, sendo que de outra forma, sim, né? Da diferença que nós estávamos falando. Eu acredito que a resposta anterior já contemple ele, mas recapitulando, ele não vai precisar pedir, certo? O INSS está fazendo isso em lote. Então, os mais antigos estão sendo revisados primeiro. Eu digo isso porque eu já constatei casos em que essa revisão foi feita de forma automática e a pessoa foi informada de quanto ela vai receber e quando e onde.
né? Então ela vai aguardar. Claro, é bom frisar que nem todo mundo vai ter direito a complemento. Porque quem já tinha direito, em todo caso, a receber o salário mínimo, não há que se falar em diferença, certo? Então, não vai ser contemplado por essa revisão. Essa revisão vai contemplar esse pagamento dessas diferenças, vai contemplar quem deveria ter recebido a mais e não recebeu. Então, isso vai ser feito de forma automática e a pessoa vai ser comunicada. Se você quiser saber se você foi contemplado, acesse o meu INSS e clique na opção agendamentos/solicitações e veja se existe algum protocolo de revisão de auxílio-doença com atestado médico. Então, repetindo, veja se existe algum protocolo lá na sua lista de protocolo com o nome revisão de auxílio-doença com um documento médico. Se houver e esse processo estiver concluído, lá você já consulta quando, onde e quanto você vai receber. Paulo, a outra pergunta agora é da Etienne. Ela gostaria de saber se quem tentou o BPC e foi negado pode contribuir para o INSS. Até quem tentou o BPC e foi aceito, né? E foi aceito, pode contribuir como facultativo, tá? A grande diferença é essa. Você que já é beneficiário da LOAS, recebe o LOAS. Isso é uma pergunta muito recorrente. Eu posso contribuir? Pode, né? E a diferença está no verbo, pode e não deve. Porque quem deve é quem trabalha. Quem deve pagar INSS é quem trabalha. O BPC LOAS, o beneficiário da LOAS não trabalha. Afinal, é um benefício pago a quem não consegue se sustentar, tem deficiência ou idoso, né? Então, ele trabalhar seria um contrassenso, certo? Aí, ele pode pagar, quando a gente fala em poder e dar essa faculdade, a gente está falando de facultativo. Segurado facultativo, que é aquele segurado do INSS que não tem a obrigação de pagar. Ele paga porque ele quer ter uma proteção previdenciária. Então, se essa pessoa beneficiária da LOAS quer pagar o INSS, ela vai pagar ou no código 1406, então anota aí, o código do facultativo, quando você for preencher seu carnê, quando você for gerar sua guia na internet, é o 1406 ou 1473. Então, a resposta para a telespectadora é sim, você pode pagar como facultativo ou até mesmo como contribuinte individual, caso a senhora exerça algum tipo de atividade remunerada. Paulo, tem uma última pergunta aqui da Juliene e tem a ver com a prova de vida. Ela disse que foi ontem à agência bancária e informaram que, como todo mês ela recebe no caixa eletrônico e coloca a biometria, né, coloca a mão lá, essa prova de vida já foi feita automaticamente. Ela queria saber se essa informação procede. Total procedência, total procedência. Se o banco dispõe dessa tecnologia de fornecer esse serviço através do terminal de autoatendimento, maravilhoso isso, porque evita que a pessoa entre na agência, evita que a pessoa enfrente filas e esteja em contato com as demais pessoas, certo? Então, se o banco garante a ela que a prova de vida foi realizada porque ela, ao fazer o recebimento do pagamento dela, ela põe lá a mão dela, que já foi previamente cadastrada, né? A biometria dela, a impressão digital dela, as digitais dela, melhor dizendo, então já está confirmada a prova de vida. Se o banco assegura, não há o que temer. Agora, só no ano que vem, ela já está livre deste encargo. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia, pelos esclarecimentos, orientações. Muito obrigado, bom dia, hein? Muito obrigado, Gilvan, Sofia, um abraço a todos. Valeu, Paulo. Obrigada. Até a próxima semana.